Sim, obrigado. Obrigado. Todos vocês escreveram o cenário de suas vidas? Bem, acho que nem todo mundo. Acho que alguns não escreveram. Mas, de certa forma, escrever um cenário de vida pode ser algo bem assustador. Ah, Sobre alguém enriquecer, dizem que não se pode ficar rico sem pensar em ser rico. No momento, há uma razão pela qual as pessoas não fazem isso. As pessoas não pensam em ficar ricas porque o pensamento em si é muito assustador. Podem ter medos, e se eu perder todas as esperanças? Porque não consegui ficar rico mesmo depois de pensar nisso? Você também pode se preocupar com as pessoas te menosprezarem se você fracassar em ficar rico depois de dizer que ficaria. Esses são alguns dos medos que você pode ter. Portanto, ficar rico pode ser uma ideia assustadora. As pessoas não querem nem pensar sobre isso. Não estou dizendo que as pessoas querem ser ricos. Todo mundo quer ser rico. Mas as pessoas não querem pensar sobre isso porque elas têm medo de perder todas as esperanças, caso não alcancem isso depois de apostar nesses sonhos. E dizer a todas as pessoas ao seu redor. Portanto, embora os estudiosos acreditem que o maior motivo das pessoas não serem ricas é porque não pensam em ficar ricas, e pelo fato desse pensamento ser assustador também. Mas o que você precisa é ter coragem. A tal da coragem não é a ausência de medo, mas sim ter a capacidade de superar e enfrentá-los de frente. Quando eu fui para Washington, D.C., visitei o Memorial dos Veteranos da Guerra da Coreia. Vi uma citação ali que dizia: Nossa nação homenageia seus filhos e filhas que responderam ao chamado para defender um país e um povo que nunca conheceram. Isso estava escrito em uma placa neste memorial. Esses jovens americanos estavam indo para uma guerra e devem ter sentido medo. Muitos deles perderam a vida na guerra, certo? Dezenas de milhares morreram. Mesmo sentindo esse medo, eles tiveram a coragem de enfrentá-lo. E os jovens foram para lutar na guerra. Coragem não é ausência de medo. Coragem sem o sentimento de medo é geralmente referida como ignorância ou estupidez. Portanto, nós precisamos de coragem na vida. Vocês dizem aos filhos para serem corajosos. Mas é preciso que vocês tenham coragem primeiro. Ok, eu também vou acreditar que posso ficar rico, mesmo que isso não vire uma realidade e que eu tenha medo de fracassar, e eu vou acreditar que ficarei rico. Eu também vou pensar que é possível ser bem-sucedido. Existem muitas razões para as pessoas cometerem suicídio. Embora muitos cometam suicídio devido às dificuldades, várias pessoas fazem isso porque perderam ou têm medo de ter esperança, então suicidam. Por que ele ou ela cometeu suicídio? Se realmente teve coragem de tirar a própria vida, por que não continuou vivo com essa determinação? Mas você precisa se perguntar o que está fazendo em sua vida. Você está realmente vivo? Você vive na pobreza com problemas e preocupações? Você deve se livrar da pobreza, dos problemas e preocupações e viver como uma pessoa rica e digna, que pode apoiar e ajudar as pessoas necessitadas. Precisamos ter esse tipo de coragem, esperança e sonho em nossas vidas. Quem teve sucesso na vida não conseguiu por ter todas as condições para o sucesso. Quando Napoleão Hill pesquisou
mais de 500 pessoas bem-sucedidas do mundo, descobriu que algumas pessoas tinham deficiência severa e que a maioria nasceu num ambiente de pobreza. Além disso, havia pessoas que não tiveram estudo e não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental e foram capazes de se tornarem bem-sucedidas. Portanto, ter condições para o sucesso não são tão importantes quanto você pensa. Nem é o tamanho da riqueza que possuímos. Pelo contrário, seu sucesso é determinado pelo tipo de visão e sonhos que você tem. E a coragem de acreditar nesse sonho fará você ser capaz ou não de alcançar esse sucesso. Hoje, você não só precisa expandir gradualmente seu sonho, mas também ajustar todos os detalhes. O sonho que você projetou pode parecer imperfeito no início, devido ao fato de ter sido criado numa noite. No entanto, conforme você desenvolve seu sonho, você precisará fazer os ajustes detalhadamente. Por isso, vocês devem escrever um novo cenário de vida quando você vem à academia de sucesso todo mês. Melhor ainda, seria ter um livreto de cenários de vida em casa e continuar escrevendo um novo cenário todos os dias. Os sonhos podem ficar maiores, mais claros e específicos no dia seguinte. O tamanho desse sonho será a força motriz para nos tirar do desespero e levar até a esperança. Se você olhar para o lema da Atomy, a primeira linha diz: preze o espírito. Quando falamos sobre prezar o espírito na Atomy, significa que toda pessoa é um ser precioso e não deve ser apenas um meio para alcançar o fim. Pelo contrário, a pessoa deve ser o nosso objetivo final. Esse é o significado. Vou falar sobre a filosofia da vaca leiteira. Não cuidamos de uma vaca leiteira pelo bem da vaca. Nos empenhamos para alimentar, limpar e manter a vaca saudável com o objetivo de ter uma boa produção de leite. O oposto desse conceito seria a filosofia do bebê. Nós alimentamos, damos banho e cuidamos do bebê, mas não queremos tirar alguma vantagem do bebê, só fazemos isso pelo bem-estar do bebê. Assim, as pessoas não devem ser usadas como vacas leiteiras. As vacas leiteiras seriam apenas o meio para obter o leite. Por outro lado, nós não cuidamos dos bebês para ganhar algo desses bebês. Nunca devemos ver as pessoas como uma forma de obter lucro. Por isso, a Atomy trata as pessoas com respeito. Por isso escrevemos preze o espírito. Depois disso, temos a gerencie a visão. Até certo ponto, podemos ser vistos como uma massa de pensamentos. O valor de uma pessoa muda dependendo do que pensa. Se você tem pensamentos horríveis, então você é uma pessoa má. Então, se você tem bons pensamentos, você é uma pessoa gentil, certo? Não é considerado uma pessoa boa ou má pela sua aparência. A maneira como você pensa determinará em qual categoria você se enquadra. Em outras palavras, você pode dizer que nossos pensamentos são nossa verdadeira essência. Então, quando nós gerenciamos a visão, nós ditamos não apenas o tipo e a forma do pensamento, mas também o nível de padrão que temos para nossos pensamentos. Na vida, nós temos que lidar com uma coisa chamada tempo, certo? Dizem que só terá sucesso se gerenciar bem o tempo, né? No entanto, o conceito de tempo não é algo físico. É daí que deriva a noção de eternidade. Muitos cientistas acreditam que o tempo realmente não existe. Com o conceito de tempo, temos o passado, o presente e o futuro. Portanto, geralmente dizem que começamos no passado, passamos pelo presente e seguimos para o futuro. A questão então é: quando é o presente? Hoje é o presente? Hoje é o presente? Se dividirmos isso
Nesse hoje com 24 horas, meio-dia de hoje é o presente. A duração desta palestra de 1 hora é o presente. O que aconteceria se dividirmos esse tempo novamente? Nós podemos dividir essa hora em partes iguais de 30 minutos. Os 30 minutos podem ser divididos em duas partes de 15 minutos. Se continuássemos a dividir esse tempo, pode continuar em segundos, milésimos de segundos e assim por diante. Digamos que façamos isso infinitas vezes. Chegaremos a um ponto chamado presente? Não. Se não temos um presente, nós temos um passado? Não. E quanto ao futuro? Não existe. Quando o tempo não existe, chamamos isso de estado eterno. Até na Bíblia diz que quando Deus nos criou, Ele colocou o amor à eternidade no coração humano. Portanto, ansiamos por algo que é eterno. Nosso corpo físico e outros objetos são limitados pelo tempo. Nós temos nascimento, velhice, doença e morte, certo? Qualquer coisa com essas 4 fases da vida e todas as coisas materiais neste universo são limitados pelas restrições de tempo deste plano. A propósito, nosso corpo pode viajar de volta no tempo? Se pudesse, todos nós deveríamos voltar, certo? Não podemos voltar atrás e nossas rugas são a prova disso. Queremos voltar, mas não podemos. Então damos o nosso melhor para desacelerar o tempo, espalhando e aplicando os cosméticos como podemos. Os cosméticos da Atomy são capazes de atrasar isso apenas um pouco. Eles não têm poder para segurar a passagem do tempo. Por outro lado, nossos pensamentos podem viajar facilmente ao passado e ao futuro sempre que quisermos. Basicamente, eles não são limitados pela restrição de tempo. Portanto, nossos pensamentos são eternos. Podemos viajar ao passado e ao futuro. Embora não tenhamos o poder de mudar nosso passado, nós somos capazes de mudar nosso futuro, fazendo nossos planos com antecedência. Então, antes que eu, do futuro, chegue até você, e antes que você esteja no futuro, você precisa viajar para o futuro, administrar e ver todas as possibilidades. Decidir sobre o futuro que você deseja, para que esse futuro seja o futuro que você quer ter. Mas seu futuro virá para você, não importa o que você faça, e geralmente você enfrentará situações que não deseja. Você está nessas circunstâncias porque você não viajou para mudar seu futuro. Algumas pessoas estão sempre se perguntando: por que eu sou sempre tão azarado? Existe uma maneira de mudar sua sorte. É a única maneira. Seu pensamento deve viajar ao futuro, descobrir o que está causando seu infortúnio e remover isso de sua vida. Não ter dinheiro é uma coisa lamentável, certo? É difícil viver sem dinheiro no passado e no presente, mas será ainda lamentável se até no futuro não tiver. Como impedir que isso aconteça? Bem, você viaja primeiro para o futuro. Você precisa ir 3 ou 5 anos no futuro e ver como você será daqui a 5 anos. Você remove tudo que é infeliz, como não ter dinheiro ou sentimento desconfortável devido às relações ruins com as pessoas ao seu redor. Depois você cria a vida que deseja com antecedência. Então, quando esses 5 anos no futuro chegarem a você, uma vez que você planejou do jeito que queria para ter sorte, apenas as coisas afortunadas virão para você. Esta é essencialmente a lei do sucesso. O significado por trás gerencia a visão. Por exemplo, você deseja continuar vivendo em sua casa atual? Se você não gosta da casa em que você está morando, então precisa mudar para uma casa que deseja. Você está fazendo isso com antecedência, certo? Você precisa ir 3, 5, 10 anos no futuro e mudar. Só então você será capaz de ter a casa que você deseja daqui a 3 a 10 anos.
Portanto, gerenciar a visão é fazer o pensamento ir para o futuro e mudar seu futuro da maneira que você deseja. Você acha que tem sorte por estar em sua casa atual? Você está morando na casa que deseja? Não seria bom ter um apartamento de 230 metros quadrados ou 330 metros quadrados? Com uma cozinha deslumbrante, que além de luxuosa, também repleta de pratos lindos no armário. As mulheres adoram pratos. Então, cheio de pratos que nunca usam. Está cheio de lindos pratos. E em vez de limpar a casa pessoalmente, contratar alguém para fazer todo o trabalho doméstico. Não seria ótimo se ver tomando café com elegância? Então, este é o tipo de vida que você deve imaginar para o seu futuro daqui 5 a 10 anos. Da mesma forma, você não gostaria de trocar seu carro atual em algo legal como um Hyundai Ecos? Você pode até se imaginar sendo conduzido por um motorista. Atualmente, você pode contratar um motorista por cerca de $2.000. Enfim, é assim que você deve imaginar o seu futuro. No entanto, algumas pessoas aqui pensam: eu nunca poderei ter esse tipo de vida. Mesmo que não haja nada na Constituição que os impeça. Essas pessoas se restringem pensando que não podem ser conduzidas por um motorista. Em vez disso, elas limitam seu futuro aos ônibus da cidade. Elas estão se acorrentando. São limitados por essa ideia mesmo em 5 ou 10 anos depois. Por que você está fazendo isso consigo mesmo? Alguém te mantém acorrentado? Não, elas fizeram isso a si mesmas porque pensam: eu não fui bem na escola. E quanto a mim, eu me saí bem? Eu também era péssimo nos estudos. Você sabe o que eu fiz? Fiquei sentado na biblioteca e li livros durante todo o Fundamental 2. Não havia um único livro que eu não tivesse lido na época em que me formei no Ensino Fundamental 2. Ok, a biblioteca também não era grande. Os livros ficaram na parede em uma sala de aula. E eu li séries completas da literatura mundial e coleção de contos de fadas para crianças. Eu li todas as biografias também. Eu não era preguiçoso, nem imprestável na vida. No entanto, a escola nunca me avaliou em relações aos livros que li. E isso não caiu nos meus exames de admissão ao ensino médio. Basicamente, há algo errado com o sistema educacional. E eu acho que alguns de vocês que foram maus alunos foram avaliados equivocadamente pelo sistema de avaliação. Portanto, você não deve pensar que é inferior. Cada um de nós é bom em alguma coisa, certo? Certo? Então você deveria estar pensando: eu sempre fui um mau aluno? Não! Nós fomos avaliados erroneamente. Então, todos nós nascemos com talentos e habilidades brilhantes. Mas eu não estou dizendo isso sem nenhum fundamento. Porque muitas pessoas tiveram sucesso descobrindo e desenvolvendo uma única habilidade, apesar da deficiência em outras áreas. Portanto, se você foi considerado um bobo ou foi visto como um mau aluno, devido a habilidades não avaliadas, seja confiante e levante-se. Habilidades como conversar com seus amigos, ser sociável e ajudar os outros são avaliados na escola? Não, eles não são. Nem são refletidas nos exames de admissão na faculdade. No entanto, esses são grandes talentos para ter um negócio na Atomy. Ser capaz de conversar bem é uma ótima característica. Algumas pessoas não se saem bem porque não falam muito. Ótimos para escrever na prova, mas péssimos para se comunicar. São péssimos para o negócio da Atomy.
Por outro lado, existem pessoas que são péssimas em provas escritas, mas quando abrem a boca, não conseguem parar de tagarelar. Esta é uma ótima habilidade. Portanto, mesmo que você tenha apenas um talento, seria mais do que suficiente para ajudá-lo a ter sucesso com o negócio da Atomy. Então já que vocês têm pelo menos um talento ou habilidade, você precisa começar a pensar no seu sucesso, deve sonhar com isso. Apesar de ter esses talentos e habilidades, as pessoas não são capazes de se tornar bem-sucedidas, porque elas não pensam em ter sucesso na vida. Você precisa ter corações calorosos e pensamentos como: eu realmente quero ajudar os outros. Seu sucesso no Atomy dependerá desse importante capital. Tem gente que só pensa em si em vez de ajudar os outros. Tem pessoas assim. Podem ter ajudado no início, mas se sentiram prejudicados. Então eles decidiram não ajudar mais, certo? Bem, você só pode ter sucesso com Atomy se ajudar outras pessoas. Seus parceiros devem virar Sales Masters para eu virar um Dial Master. Você não alcançará o sucesso sem ajudar os outros. Contanto que você seja capaz de utilizar bem a organização, você pode se tornar uma pessoa de muito sucesso na Atomy. Se você só pensava em si mesmo no passado, você precisa mudar se quiser ter sucesso com a Atomy. Por isso, vocês precisam acreditar que terão sucesso, em vez de ter medo desse pensamento. Eu sei que isso pode ser um pensamento assustador, porque eu também estava com medo. Como eu poderia não ter medo quando dizia coisas como: a Atomy será uma empresa global, vou ajudá-la a ganhar $50.000 por mês, vou dar um carro de luxo, darei a $300.000 em dinheiro, darei $1 milhão em dinheiro, e dizia isso mesmo sem ter nada. Como eu não sou tolo, eu fiquei com muito medo. Eu sabia que talvez não fosse possível. Poderia não funcionar em 90% ou 99% das vezes. No entanto, como havia 1% de chance, eu disse a mim mesmo para me agarrar a essa possibilidade. Foi assim que a Atomy deu certo. Você não tem sucesso no negócio da Atomy estando 100% confiante de que funcionará. Você raramente verá alguém alcançar o sucesso porque o que eles fizeram era 100% garantido. Mesmo que a possibilidade de fracasso seja alta, e apesar das chances de sucesso serem baixas, você precisa ter a coragem para seguir em frente e superar seus medos de fracasso se quiser alcançar o sucesso. Por isso é importante que você gerencie a visão do seu eu futuro. Os cavalheiros presentes aqui, quando vocês casaram, prometeram às namoradas que elas não trabalhariam, que eles as sustentariam e que as fariam felizes. No entanto, não foram capazes de cumprir essas promessas. A possibilidade de conseguir cumprir essas promessas pode ser zero. Se for esse o caso, você ainda deve dizer coisas como: eu vou começar de novo para te fazer feliz. Farei o que for preciso para que viva como uma princesa ou rainha. Eu só espero que você me ajude com o que estou fazendo, querida. Você precisa falar com sua esposa dessa maneira. Você tem que anunciar isso primeiro.